Episódio 10. Como tomar decisões melhores. Ao longo de toda a sua vida, Charlie Munger buscou responder uma pergunta aparentemente simples, mas que determina praticamente todos os resultados que alcançamos. Por que algumas pessoas tomam decisões extraordinárias enquanto outras, igualmente inteligentes, repetem os mesmos erros durante décadas? Depois de observar milhares de empresas, investidores, executivos e líderes, Munger chegou a uma conclusão que parece óbvia apenas depois que a compreendemos. Nossa vida é, em grande parte, a soma das decisões que tomamos, o patrimônio que construímos, a carreira que desenvolvemos, os relacionamentos que cultivamos e até a tranquilidade que sentimos são consequências acumuladas de milhares de pequenas escolhas feitas ao longo do tempo. Essa percepção mudou completamente sua forma de enxergar o sucesso. Para Charlie, riqueza não era consequência de uma decisão genial tomada em um único momento. Era o resultado de um processo contínuo de boas decisões repetidas por décadas. Da mesma forma, grandes fracassos raramente surgem de um único erro catastrófico. Eles normalmente são construídos lentamente, através de pequenas decisões equivocadas que parecem insignificantes quando analisadas isoladamente. Foi exatamente por isso que Munger dedicou tantos anos ao estudo da tomada de decisão. Ele compreendia que melhorar alguns poucos pontos percentuais na qualidade das escolhas poderia produzir diferenças gigantescas ao longo de uma vida inteira. Não porque cada decisão fosse perfeita, mas porque pequenas vantagens acumuladas acabam produzindo resultados extraordinários. O primeiro princípio que Charlie defendia era surpreendentemente simples. Nunca tome decisões importantes enquanto estiver dominado pelas emoções. Medo, euforia, raiva, orgulho, inveja ou entusiasmo excessivo reduzem drasticamente nossa capacidade de julgamento. Nessas situações, deixamos de analisar a realidade como ela é e passamos a enxergá-la através do estado emocional do momento. Esse fenômeno aparece com enorme frequência nos mercados financeiros. Durante períodos de forte alta, investidores tornam-se excessivamente otimistas, passam a acreditar que tudo continuará subindo indefinidamente. Ignoram riscos, pagam preços elevados porque o entusiasmo coletivo cria a ilusão de segurança. Já durante crises, acontece exatamente o contrário. O medo domina as decisões. Pessoas vendem excelentes ativos apenas porque não suportam a ansiedade produzida pelas oscilações do mercado. Charlie acreditava que emoções são excelentes para viver a vida, mas péssimas para conduzir decisões importantes. Quanto maior o impacto potencial de uma escolha, maior deveria ser o esforço para reduzir a influência emocional naquele momento. Outra prática que utilizava constantemente era desacelerar o processo decisório. Vivemos em uma cultura que valoriza respostas rápidas. Existe uma pressão permanente para decidir imediatamente. Porém, Munger entendia que rapidez e qualidade raramente caminham juntas quando o assunto envolve decisões complexas. Sempre que possível, ele criava distância entre o problema e a decisão final. Lia novamente os dados, conversava com outras pessoas, dormia sobre o assunto, permitia que as emoções diminuíssem de intensidade antes de agir. Muitas vezes, apenas algumas horas de reflexão eram suficientes para enxergar aspectos que, inicialmente, haviam passado despercebidos. Outro princípio fundamental era inverter o problema. Em vez de perguntar apenas "como posso ter sucesso?", Charlie preferia perguntar "como posso fracassar?". Essa técnica, conhecida como inversão, tornou-se uma das marcas registradas de seu pensamento. Em muitos casos, evitar grandes erros é muito mais importante do que buscar grandes acertos. Imagine alguém avaliando um novo investimento. A maioria concentra toda a sua energia procurando razões para investir. Charlie fazia o oposto. Procurava tudo aquilo que poderia dar errado. Quais eram os riscos? Quais premissas poderiam falhar? O que faria essa decisão produzir um resultado desastroso? Se depois dessa análise rigorosa a oportunidade ainda parecesse boa, então talvez realmente fosse uma excelente decisão. Essa abordagem produzia outro benefício importante. Ela reduzia o excesso de confiança. Quanto mais tempo dedicamos procurando problemas em nossas próprias ideias, menor a probabilidade de sermos surpreendidos por eles no futuro.
Munger também acreditava profundamente na importância dos checklists mentais. Pilotos utilizam listas de verificação antes de cada voo. Cirurgiões seguem protocolos rigorosos antes de uma operação. Charlie perguntava: por que investidores e empresários tomariam decisões milionárias confiando apenas na memória? Ao longo dos anos, construiu uma série de perguntas que repetia constantemente antes de decisões importantes. Estou dentro do meu círculo de competência? Estou sendo influenciado pelo ego? Estou ignorando alguma evidência importante? Existe algum incentivo oculto distorcendo meu julgamento? Estou sendo excessivamente otimista? O que pode dar errado? Essas perguntas não eliminavam erros, mas diminuíam significativamente sua frequência. E, para Charlie, isso já representava uma enorme vantagem competitiva. Outro aspecto fascinante de sua filosofia era a valorização da simplicidade. Muitas pessoas acreditam que boas decisões exigem análises extremamente complexas. Charlie observava exatamente o contrário. Quando uma decisão depende de dezenas de premissas altamente incertas para funcionar, talvez ela não seja tão boa quanto parece. As melhores decisões geralmente possuem fundamentos simples, compreensíveis e consistentes. Essa simplicidade também estava relacionada à clareza de objetivos. Antes de tomar qualquer decisão importante, Munger perguntava a si mesmo: o que realmente estou tentando alcançar? Parece uma pergunta elementar, mas muitas pessoas tomam decisões sem definir claramente qual problema estão tentando resolver. Quando o objetivo é confuso, qualquer caminho parece aceitável. Outro princípio extremamente importante era respeitar o tempo. Charlie sabia que muitas decisões não precisavam ser tomadas imediatamente. Em diversas situações, esperar produz mais informações, reduz incertezas e melhora significativamente a qualidade do julgamento. A capacidade de dizer "ainda não" era, para ele, tão valiosa quanto a capacidade de dizer "sim". Naturalmente, havia momentos em que agir rapidamente era necessário, mas ele fazia questão de distinguir urgência real de urgência emocional. Muitas decisões parecem urgentes apenas porque nosso cérebro sente desconforto diante da incerteza. Queremos resolver logo o problema para aliviar a ansiedade. Porém, resolver rapidamente nem sempre significa resolver corretamente. Charlie também recomendava imaginar que seria obrigado a explicar sua decisão para uma pessoa extremamente inteligente, crítica e honesta. Essa simples mudança de perspectiva frequentemente revelava falhas de raciocínio. Se não conseguimos explicar claramente por que estamos tomando determinada decisão, talvez ainda não a compreendamos suficientemente. Ao lado de Warren Buffett, ele desenvolveu um hábito que parece simples, mas poucos praticam de forma consistente: aprender com decisões passadas. Depois de cada grande investimento, analisavam o resultado, identificavam erros, revisavam premissas e buscavam compreender onde haviam acertado e onde poderiam melhorar. Não faziam isso para alimentar culpa, mas para aprimorar a qualidade das próximas decisões. Esse talvez seja um dos pontos centrais de toda a filosofia de Charlie Munger. Tomar boas decisões não é um talento inato, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser desenvolvida através de estudo, prática, disciplina e humildade. Quanto mais alguém aprende sobre psicologia humana, modelos mentais, incentivos, probabilidades e comportamento, melhores tendem a ser suas escolhas. Não porque deixará de errar, mas porque reduzirá significativamente a frequência e o impacto desses erros. No fundo, Charlie acreditava que a qualidade de uma vida não depende da quantidade de decisões perfeitas, mas da capacidade de evitar erros realmente graves. Uma pessoa que toma decisões razoavelmente boas de forma consistente durante décadas provavelmente construirá uma vida extraordinária. Não porque foi mais inteligente do que os outros, mas porque compreendeu que pequenas escolhas repetidas diariamente possuem um poder muito maior do que grandes momentos isolados. Talvez essa seja a grande mensagem deste episódio. Não precisamos acertar sempre. Precisamos apenas construir um processo que aumente gradualmente a probabilidade de tomar decisões melhores
Porque ao longo do tempo são justamente essas pequenas melhorias que transformam destinos, e essa ideia nos conduz naturalmente ao próximo capítulo da filosofia de Charlie Munger. Depois de entender como pensar melhor, como controlar emoções e como tomar decisões mais inteligentes, resta uma pergunta fundamental: qual é o hábito que sustenta tudo isso durante uma vida inteira? No próximo episódio, exploraremos aquele que Charlie considerava o maior investimento que qualquer pessoa pode fazer: investir em si mesma através do aprendizado contínuo.